Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao primeiro Pipocast Cult. Eu sou o Richard Ribeiro e hoje eu tô aqui com a minha namorada incrível. Boa noite, meu nome é Marina e é isso. Não precisa de muita informação. Eu tô com o meu grande amigo Lucas Frazão. E aí, galera, beleza? E I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. E o meu grandíssimo amigo Tom Borges. E aí, galera, eu sou o Tom Borges, diretamente de terras goianas, para debater com esses sudestinos a respeito de ficção científica. E é isso aí, hoje a gente tá aqui no primeiro Pipocast Cult pra falar do maior filme cult de todos os tempos, que é 2001, Uma Odisseia no Espaço. Literalmente maior, né? 2h30, filho. Não, mas peraí, se a gente cortar a tela preta, né, Não, a gente cai aí um tempinho de filme. Tá no filme, faz parte do filme, quer você goste ou não. Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. Como vocês querem começar a debater esse filme? A gente vai pra filosofia, a gente vai pro que o filme apresenta, a gente vai pra ficção científica. Eu acho que seria uma injustiça a gente não começar pelo macaco. Pelo macaco. Porque é um filme de macaco, cara. É filme de macaco, cara. Entra na classificação grande filme de macaco da ficção científica. Junto com King Kong. Planeta dos Macacos. Exatamente. Vai ver uma onda que a gente tá tendo um ressurgimento da onda dos filmes de macaco, se pra pensar. Mas o início mesmo é a tarja preta, né, do filme. Eu acho que aquilo já era um sinal de que era um filme tarja preta mesmo, né? De que é um filme da loucura. O filme, primeiro, é muito lento. Assim, não, tudo bem, filmes antigos são lentos, mas esse se superou. Assim, a gente acabou de ver o filme e os primeiros, 4 minutos de filme, alguma coisa assim, é só uma tela preta com nada. Eu não sabia se tava travado. O que passou na minha cabeça foi, cara, não é possível que ninguém deu um toque nesse diretor. Tipo, você não acha que tá muito longo essa cena? Não, dá pra cortar um pouquinho, né? Tipo, é muito longo. A geração TikToker, a vontade é de colocar no 2.0. Vamos cortar um pouquinho isso daí. Eu imaginei o Kubrick. Mas eu acho assim, esse filme começar lento, porque assim, é o que vai dar o tom do filme. A gente vai ter vários outros momentos dessa música clássica tocando e aquela coisa meio de observação mesmo, assim, de você parar um pouco pra ver a imensidão do espaço, sentir aquele vazio bater. E assim, o Lucas tá zoando, mas eu acho que, cara, eu acho que você usar uma droga e ver esse filme é uma outra experiência, porque é um filme muito... que é uma coisa meio do Kubrick mesmo, muito introspectiva, muito de você realmente viajar nas sensações, assim, da... Com certeza. Assistir esse filme chapado deve ser outra Ele é coisa. contemplativo, né? Ele tem cenas assim abertas e planos abertos pra caraca, em que você vê às vezes os personagens bem afastados, bem pequenos em relação ao cenário, né? Ele tem essa coisa de mostrar a grandeza do filme, que se você for colocar ele na sua época comparado com outros filmes também da sua época, né? Você realmente vê que é uma produção assim absurda. Não só em efeitos, mas como também em cenografia. Não, é cenografia, exatamente, porque a maioria das coisas ali é maquete, Não, cara, é tudo construído. É uma assim. loucura tão grande que, assim, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar da teoria o homem nunca pisou na lua. É. E parte dessa teoria da conspiração fala o seguinte, não, Kubrick que filmou aquele cenário. Sim. Quando eu era adolescente e eu vi isso a primeira vez, eu nunca entendi isso, até que a primeira vez que eu vi esse filme. Quando eu vi esse filme lá quando começando na minha vida adulta, né? Eu entendi o porquê dessa teoria, porque, cara, é muito crível. E a gente tá falando de 68. O filme foi filmado antes de 68, obviamente. O homem foi pisar na lua em 69. Em 68, a gente vendo aquelas cenas no espaço da nave. Cara, pelo amor de Deus, aquela nave que tem aquele efeito
de geração de força centrífuga para poder manter uma simulação de gravidade. Cara, como aquilo é tão incrível em 68 e hoje em dia a gente vê uns filmes de ficção científica, principalmente esses filmecos que a Netflix faz a rodo, assim, mesmo com CGI atual que a gente tem, que não é tão ruim assim, mas, cara, não é crível igual você tem desse filme, sabe? É efeito prático. E mas você tem que também pensar, então, cara, é tudo prático, não tem como tem que comparar. pensar também muito na época que foi filmado, porque hoje você pega a sua câmera, um celular, você consegue fazer um filme. Naquela época, o equipamento para se filmar, toda a roupagem de bastidor para você conseguir fazer aquilo ali, as câmeras eram um trabuco, sabe? Não tinha tanta facilidade em termos de estrutura e tecnologia, literalmente, para você fazer certos planos que o Kubrick buscou pro filme. Você fica assim, caralho, cara, como ele filmou isso naquela época, sabe, assim. Como é que ele fumou isso, o ato falho? Como que ele fumou isso? Não, alguma coisa ele Não, fumou. como ele filmou e como ele fumou, né? Tem dois sentidos nessa merda. Exatamente. Mas falando, por exemplo, do começo do filme, né? Na parte dos macacos. Até aí, eu já achei muito crível, porque, por exemplo, você vê que nitidamente é um cara vestido de macaco, exceto a hora que aparece 2 filhotinhos de chimpanzé. Mas assim, você vê, por exemplo, a boca, sabe, se mexendo, tudo muito, efeitos práticos muito bons, sabe, muito, muito empenhado, sabe. Aí, assim, E hoje em dia que você pega umas coisas dessas, você fala, cara, que absurdo essa porcaria desses filmes que os caras estão fazendo e aqui, aí sabe. fica aquele negócio que a gente tava falando do começo, né? O filme começar tão lento e se manter essas partes contemplativas dentro ao longo do filme. E, cara, pensa, é muito caro você fazer todo esse trabalho de efeito prático. Então, às vezes, você encher o filme com essas cenas contemplativas é justamente para, ao mesmo tempo, você também evidenciar toda aquela produção prática que você fez e mostrar, tipo assim, o tom de realidade do filme, né? Igual, por exemplo, tem as cenas lá, né? Não só dos macacos, mas também tem umas cenas mais lentas dele na hora que eles vão comer dentro da nave, também é uma coisa um pouco mais lenta, né? Mas você vê, por exemplo, hoje em dia, os filmes têm uma dinâmica muito mais ágil, né? Cortes muito mais rápidos, ângulos de câmera mais fechados, né? Planos mais fechados também. Só que tem um detalhe, né? Muitas vezes isso também é para esconder baixo orçamento, é para esconder CGI ruim, né? Eu acho que todo mundo lembra pelo menos pra mim foi muito ruim a experiência, né? O primeiro filme da Mulher Maravilha, ele se passa durante a Primeira Guerra Mundial, né? Então você pensa assim, pô, cara, batalha das trincheiras, né? Campo aberto, assim, é trincheira, é canhão. E assim, fora uma única cena de ação que você tem dela, né? Que é aquela cena clássica dela ricocheteando as balas com os braceletes. Basicamente, a gente tem uns planos muito fechados, assim. E claramente isso aí foi para economizar no CGI, sabe? Então, o Kubrick, ele vai numa contramão é meio foda, né? Porque ele fez isso antes de se existir. Não, ele não é contramão, ele foi o primeiro, cara. Ele Ele pavimentou a pavimentou rua. basicamente o seguinte, cara. Não, olha, eu fiz um efeito prático, isso aqui ficou muito bom, então eu vou colocar uma contemplação maior nisso, eu vou engajar mais nisso. E hoje em dia, como a gente tem essa perda muito grande de usar efeito prático, de usar cenário, igual o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis usou muito cenário real, né? Então, o que o Peter Jackson fazia? Fazia planos abertos lindíssimos, né? Então, o que aconteceu hoje em dia? Hoje em dia, a gente tem perdido a mão cada vez mais em fazer coisas dentro de estúdio, coisa com Nossa, CGI. era da tela verde. Isso, e tem ficado muito preso, Porque né? quanto mais Fechado. aberto o plano a gente faz hoje em dia, cara, mais caro fica o Não, CGI e não dele. só Então, aberto, assim, né? Questão eu mesmo tenho de ser que lento na animar cena. só uma árvore em uma rua, é muito mais barato do que animar a floresta Não, e inteira. aquele negócio, é mais fácil você colocar um monte de explosão e corta, close na cara do personagem, do que às vezes você ter que mostrar, tipo assim, lentamente um campo de batalha, lentamente uma cidade, por exemplo. E esse filme, ele fala muito sem dizer nada, né? Como a gente já falou, é um filme de pouquíssimos diálogos. Então tem toda a parte dos macacos que aí, né, tá lá os macacos, aí vem os outros macacos, eles começam a brigar, É aí quase um meia joga água no outro. Uma coisa que a gente reparou muito foi a questão do sonoplasta. Fez o nome dele nesse filme, porque assim, qualquer efeito de som, sim, quero. E foi uma percepção que eu tive também, porque eu não assisti esse filme, eu
nunca peguei pra assistir e eu não sabia que a música, né, aquele tandam, é desse filme, eu não sabia. E eu já vi referência em vários outros filmes, né, dessa... Sim, esse eu acho que é um dos filmes mais referenciados de todos os tempos, mas é assim, muito. em qualquer coisa. Tem várias cenas que, por exemplo, a primeira referência, só fazendo um paralelo, quando eu tava vendo o filme, assim, foi Wall-E. De cara, assim. Sim, não, verdade. o Wall-E Não só o tem Wall-E, 50% do Kubrick, tá? não só Inclusive o nome, né, o Hal, Nossa, Howley. não Sim, só o cinema, né, como geral, mas, por exemplo, você tem referências até videogames, como, por exemplo, Portal, tá ligado? Então, assim, não, o Spore, pô, o começo do Spore, quando você evolui, e aí tem a música, sim, joga o osso pra cima, tem nossa, tudo, sabe? E a referência do filme da Barbie? nossa, tem muito. Pois é, pô. Eu não sabia que era da Odisseia. E uma coisa que é interessante, porque a gente tá falando de um filme que realmente trouxe várias camadas na parte de filmografia, que eu acho que é um dos pontos fortes do Kubrick. O Kubrick, às vezes, ele não é um grande contador de história, mas ele é um ótimo diretor. Tem uma diferença, sabe? Sim. Tem uma diferença. Mas esse filme eu acho interessante essa introdução, né? Falando dessa introdução dos macacos, que tudo que o filme quer falar tá ali. Tudo. Todo o paralelismo que o filme vai traçando ao longo da história, quando começa os diálogos e começa a traçar a narrativa de fato, sobre a narrativa e tal. Mas tudo sobre o que o filme quer falar, ele já deixa logo na primeira meia hora do filme sem diálogo nenhum. Eu percebi que foi quase meia hora até ter o primeiro diálogo no filme, 28 minutos, alguma coisa assim. Sim, não, Cara, você é entende algo em torno tudo. disso mesmo. Você entende que são aqueles primatas, que um deles, eu acho que no início é atacado por uma espécie de tigre, ou Uma onça leopardo. É uma onça, eu onça, né? acho. O que eu Eu acho que é uma onça. Eu ainda olhei e falei, Brasil, cara, é Brasil. uma onça de verdade, né? Atacando o filho da puta. É, exatamente isso que a gente falou. Ele matou uma pessoa pra gravar essa cena. O cara aceitou ser atacado por uma onça Vestido pela de arte, pô, porque até ali era tudo fantasia. Aí vem a onça de Imagina o cara verdade. saindo, amor, vou trabalhar. O que vai fazer hoje, amor? Eu vou ser atacado por uma onça vestido de macaco. Foda, né? Tudo em nome da arte. Mas assim, é um paralelismo muito bom que já mostra assim que aqueles macacos, que é uma representação do início da. Tanto que o nome dessa parte é The Dawn of the Man, the Man's Dawn. Dawn of Man, Tipo, né? o amanhecer do homem, né? O surgimento do homem. Os macacos Isso. representam o homem e, tipo, mostra assim, nós não somos topo da cadeia alimentar nesse mundo. Tem coisas maiores, tem coisas que são. Aí tem todo aquele contato com o monolito, né? Mas vocês falam monolito ou monólito? Essa é a grande, pra mim, questão. Eu falo monolito, cara. Eu sou Cara, monolito, né? É que eu já ouvi gente falar monólito. Mas aí eu assim- fico assim, cara, não é possível. Ah, não. Monólito não. Aí já é demais. monolito é de Goiás, Mas né, assim. cara? Em Goiás é Ah, monólito. só ali, ó, atrás tem um monólito ali. Nessa parte, antes do monolito, né, que tem todo o contexto do surgimento do homem, né? Então, por exemplo, os macacos, eles conviviam ali com as antas, em paz eles não predavam as Não. antas, eles tinham a treta ali entre um grupo e outro. Pelo recurso da água, né? Que era uma pocinha de água, né? Então meio que Uhum. Exatamente. Porra, só uma poça d'água, uma treta, pô. mas isso é uma representação do que é o homem, de que a gente mata o outro por recurso, que é a representação da sociedade de modo geral. Isso não existe antes do monolito, né? Então, né, Tipo assim, tanto é que no próprio livro ele descreve como o monolito tendo ensinado, entre aspas, a tecnologia para o homem. Porque assim, o filme em si, né, ele vai ser uma grande discussão sobre tecnologia, né? Ele traz essa questão do monolito ou monólito, trazendo como aquilo que trouxe a tecnologia para o homem, né? E depois tem os outros monolitos que são encontrados ao longo do filme. Mas basicamente é isso. O homem, né? Tipo aqueles primatas, né? A gente tá chamando de macaco, mas provavelmente são alguma linhagem de homos, né? Não sei se necessariamente homo sapiens. sim. Eles provavelmente, né? Provavelmente não, desculpa. Eles aprenderam então a usar tecnologia com o monolito. E a primeira coisa que eles usam de tecnologia
é justamente o osso, né? Ele pega o osso, quebra e bate, né? E ó, isso aqui eu posso usar pra Sim. quebrar coisas. Posso Não, usar pra matar E assim, bicho, posso usar. apesar do livro dizer isso, eu acho que o filme ele conta isso de uma forma muito espetacular, vamos pôr assim, porque eles circundam muito o monolito, eles não sabem muito o que é aquilo. O Lucas falou que o Não pode Kubrick falar. ele não acha o Kubrick um grande contador de histórias, né? Tem até aquela discussão, né, se o Kubrick adaptou bem, né, o Iluminado ou não. Mas eu acho que o Kubrick ele dá uma visão muito única para as histórias que ele conta no sentido de saber passar uma mensagem de uma maneira mais visual do que literal, né? Isso Eu tira acho que, não sei É se aquele vocês negócio sabem, de cinema, né? Que é é, mostre e não diga. porque assim, o livro, ele não é uma adaptação do livro, né? O 2001, ele foi escrito junto com o Kubrick. Então, o Arthur C. Clarke, né, que é o autor, é um dos grandes pais da ficção científica. Ele vai escrevendo o livro enquanto o Kubrick vai fazendo o filme, né? Os dois saem praticamente juntos, né, na época, né? Depois, inclusive, o Kubrick nunca chegou a filmar, mas é uma tetralogia, eu acho, de livros, né? São 4 livros. E o filme acaba acabando onde acaba o primeiro livro, né? Na verdade, o filme não aborda o finalzinho do livro, que é um pouquinho diferente do filme. Mas enfim, grande questão é que no livro, assim, tem muito tempo que eu li, eu não terminei de ler. Assim, eu lembro que cheguei na metade, eu não gostei muito do jeito que o Arthur C. Clarke conduzia a história, assim, eu achei meio arrastado. Aí eu meio que abandonei. Eu tenho um grande problema com ficção científica antiga, não sei qual é a Ursula Le Guin, porque, tipo assim, eu também achei um pouco arrastado a escrita O do Arthur Kubrick C. Clarke. leu exatamente o livro, cara. Ele adaptou super, Ele leu o livro. ele Enfim, adaptou super bem. eu não gosto muito da. Eu não sou muito um grande fã da escrita do Arthur C. Clarke, nem do Isaac Asimov, né? O escritor tá falando que o Arthur C. Clarke é ruim, é isso mesmo? Sim, mas assim, é coisa pessoal. Por exemplo, eu já acho a Ursula Le Guin, o Stanislaw Lem, assim, escritores com fluidez um pouco melhor para contar histórias de ficção científica. Mas enfim, voltando ao assunto, né? Então, essa questão que é descrito tanto no livro quanto no filme, a gente fica meio que subentendido, mas é isso mesmo, né? É, o monolito vai ensinar a tecnologia para o homem. E aí, esse é um ponto que eu acho interessante a gente debater. Porque, assim, isso vem muito de uma Então, tradição até do Arthur C. Clarke, ele vai explorar isso, né? O Carl Sagan também um pouco, lá naquela série antiga do Cosmos, que é a questão de, será que a gente eram aprendeu... os deuses astronautas. Exatamente, cara. E, assim, eu particularmente não sou muito fã disso. Porque, assim, cara, eu acho, assim... Eu sou um homem da ciência, né? Pra quem não sabe, eu sou acadêmico de medicina, tô terminando o curso agora, né? Sempre Science amei Man. muito ciência. E assim, cara, a humanidade, assim, para mim não existe humanidade sem a ciência, cara. A gente não é a gente por causa da ciência. A ciência é assim por causa da gente, sabe? Eu acho que a ciência, ela não é uma coisa que o ser humano criou. Ela existe na vida, entendeu? Tipo, Não, ela é igual a matemática. eu não Eu sei se acho vocês Perfeito. ouviram que, falar. assim, a percepção que eu tive assistindo o filme é que o que é questionado da tecnologia é o quanto o homem confia na tecnologia, entendeu? Porque no Exatamente. começo do filme ele fala, é uma inteligência que ela não passa informações falsas. Eu até achei engraçado isso, porque hoje em dia a gente vê algumas notícias sobre IA, né? Uhum. Manipulando as informações sobre notícias, enfim. E no filme ele fala, não, ele não mente, ele não passa informações falsas, ele nunca erra, né? E no final a máquina que passa a perna no ser humano, né? Tipo, matou o cara lá. Eu concordo plenamente com a Mari, eu Então acho também tem a mais. questão do, poxa, o homem pisou na lua, né? A gente confiou tanto na tecnologia a ponto de levar o homem pra lua, sabe? Você vai confiar mesmo de que a gente vai voltar E vivo não é só dessa? confiar na Eu achei isso. tecnologia, mas também em quem está usando. Porque na parte dos macacos, o macaco descobre, digamos, a tecnologia do osso, ou de usar aquela ferramenta. Qual é o primeiro uso dela? Bater no amiguinho. Então, aí que tá, voltando nessa parte do macaco, que é foda ficar falando macaco, mas beleza. Voltando. É macaco. É macaco. É macaco, é macaco. Mas leva um tempo a descoberta, né? Porque, por exemplo, aparece o monolito, aí os macacos eles ficam um tempo circundando. Aí tem aquele que é o líder que ele toca no monolito. Aí tem aquela visão do sol passando por cima do monolito, tudo. E aí leva um tempo, tipo, aí ele fica lá parado, olhando o osso, assim, sabe? E, tipo, o filme ele
te entrega muito aos poucos, e o conhecimento veio depois que ele teve Só contato com fazendo o um adendo, monolito. Richard, o sol aparecendo atrás é como se fosse assim, a iluminação, tá? Ele faz aquela simbolismo de, ó, ele tá sendo iluminado, ele tá sendo o down, né? Literalmente, the down of the man, tipo, representando. Literalmente o É. Down. Uhum. E tanto é que, assim, na minha E aí leva memória, um tempo, e aí quando eu revi o ele leva filme, um eu tempo, tem lembrava ele que. olhando o. Desculpa aí. Calma aí, vamos lá, deixa eu falar, depois eu É, falo. E aí leva um tempo. Primeiro ele pega o osso, aí ele começa, bate pra lá, bate pra cá, bate pra lá, bate pra cá. Aí antes de matar o amiguinho, ele preda as antas. Então mostra ele quebrando o osso, né? Um crânio de anta, aí uma anta caindo. Aí bate outro osso, outra anta caindo, entendeu? Então, primeiro a ferramenta ela veio para evoluir o homem, para ajudar na caça, em outras coisas. E aí depois disso, aí é a minha visão da coisa, que é o homem subverteu a função da ferramenta, que aí ele usa a ferramenta para matar o amiguinho. Então, eu acho que essa questão de subverter é que eu falo que pra mim não é nenhuma questão de. Pra mim não é uma discussão moral, assim, vamos dizer assim, é como se a tecnologia fosse algo puro, porque pra mim é algo intrínseco à vida, então ela não é nem boa nem ruim. Ela é algo que é a Sim. gente que coloca essa moralidade na tecnologia. Agora, a questão que eu acho interessante do filme mesmo, discutir, por isso que eu falo, pra mim a discussão do filme não isso infelizmente acaba sendo o que muita gente vai discutir desse filme, né? A gente vê em fóruns, etc, em livros discutindo. Pra mim não é questão de aonde a tecnologia se originou, aonde veio o conhecimento científico. Seriam os deuses astronautas? Não, pra mim é uma reflexão muito mais de como a gente usa a tecnologia, por quê? A tecnologia, se a gente parar para pensar, né, partindo desse princípio de que toda tecnologia é intrínseca à vida, tanto é que, sei lá, você tem corvos que usam ferramentas, tem macacos que usam ferramentas, então isso não é algo do ser humano, né, isso é algo dos seres vivos. Então, basicamente, cara, a tecnologia ela existe para sobreviver. E aí você mata as antas para poder comer a anta, né? Aí você infelizmente, né, usa o negócio para matar o seu semelhante. E aí, depois, quando a gente tá numa civilização, né, já somos animais racionais, aí a gente começa a pensar, tipo assim, beleza, mas será que a gente tá usando a tecnologia só para sobreviver? Será que a gente não passou um pouquinho além? O objetivo de qualquer ser vivo é se manter vivo, é sobreviver, ponto. Só que, por exemplo, aí vem as questões, por exemplo, do Hall, que eu acho muito interessante. Porque o Hall é uma tecnologia, ele é uma ferramenta, e ele vai mentir, fazer tudo aquela questão na terceira parte do filme, para se manter vivo. Ele também vai sobreviver. Então, para mim, é uma discussão que tem muito mais a ver, talvez, não com a perversão da tecnologia em si, ou a origem da tecnologia, mas, tipo assim, cara, qual o limite que a gente coloca da tecnologia para uma ferramenta para sobreviver? E até onde a gente coloca essa linha, vamos dizer assim, moral entre, beleza, eu posso usar tecnologia até aqui, ou daqui pra frente eu já não posso mais usar tecnologia, entendeu? Pra mim essa discussão dos limites da tecnologia são mais interessantes do que o início dela. Sim, ou até onde isso é uma tecnologia e aonde passa a ser uma consciência, né? Até onde ele tá emulando os sentimentos e até onde ele tem medo, de fato. Então, né, na hora que ele tá sendo desligado, o Hall fala que tem medo. Mas ele diz que tem medo para tentar convencer o astronauta, ou ele de fato tem medo, sabe? Sim, e também é uma questão, a questão do Hal, já que vocês estão entrando mais nesse personagem, que pra mim é o melhor personagem do filme, tá? Fique De claro longe, aqui. melhor núcleo. Mas fique claro aqui, né? E pra mim, assim, eu acho que não tem nem muita discussão, cara. Porque o Hall, ele é interessante porque ele, ao mesmo tempo que... como ele é apresentado, eu acho que uma construção de personagem começa muito bem pelos primeiros 2 minutos de cena dele, né? Isso eu aprendi até quando eu fiz um cursinho de roteiro, que fala assim, um bom personagem você já entende mais como ele funciona com 2 minutos de cena. E ele é apresentado como uma IA, olha que interessante, ele é apresentado como um membro da tripulação, né? Ele é dito como um membro da tripulação, não como um robô, uma ferramenta. Ou seja, o filme já está dizendo pra gente que aquele ser, aquela inteligência artificial é humanizada. O Kubrick... Sim, não, ele dá entrevista pra televisão, tipo, ele é uma criatura de fato, ele não é como se ele fosse só uma IA. E os próprios outros personagens ao redor dele, o Dave, os outros
se diz, os outros astronautas, né? Até o apresentador, o apresentador questiona, né? Pô, eu senti que ele deu uma resposta bastante orgulhosa, eu senti como se ele estivesse falando com orgulho, como você acha que é conviver com uma inteligência artificial? E os outros falam, não, pra mim, ele é como se fosse parte da tripulação, não sei o quê. Mas eles também falam, ele foi programado assim, entende, pra ser mais fácil a nossa interação. Mas eu Então, acho tipo assim, interessante. apesar de considerarmos ele uma pessoa, ele só emula ser uma pessoa. Ele não Mas é uma pessoa. exatamente. Ele Só deixa que bem claro. os astronautas, eu entendi assim, que eles se colocam, não, ele faz parte da tripulação, ele faz como se fosse membro. No primeiro vacilo do Hal, qual é a discussão? Não temos que desligar essa porra aí. Tá, não tá, tipo assim, ou seja, quando aquela ferramenta não é mais útil, ou seja, quando aquela tecnologia, digamos, aquela representação de tecnologia não é mais útil, vamos descartar, não serve mais, né? Não, e nem foi um rolê brabo, assim, tipo assim, ele falou, a antena deu defeito. Aí foi lá, não deu defeito não, vamos desligar a IA. Aí a porra, eu acho cara. interessante. Rapidinho, Tom, só pra concluir esse raciocínio meu no finalzinho. E eu cheguei, eu vendo essa cena, e essa pra mim, essa parte do Hall e desse embate dele com os astronautas, pra mim é a melhor parte do filme. Que fica interessante porque, ao mesmo tempo, ele fala assim, vamos descartar essa inteligência, ao mesmo tempo que é uma inteligência que está emulando um ser humano. Então, eu entendi, é uma interpretação. Esse filme ele abre muita brecha para muitos tipos de interpretações, mas é uma interpretação de que o convívio social da humanidade é o seguinte, se você não é útil à humanidade, você é descartado. Se você não tem utilidade para o avanço da humanidade, literalmente avanço, né? O filme fala sobre avanço tecnológico, avanço do progresso, né? Se você não tem utilidade nesse mundo, se você não tem utilidade nesse avanço, você é descartado, você não serve, você vai ser trocado, você vai ser substituído, sabe? Eu acho isso uma discussão muito interessante que o Kubrick, como eu falei, é um ótimo diretor, ele consegue passar a mensagem de forma sutil, de forma que você entende bem o que está acontecendo em tela. Cara, é bem legal de ver isso nos anos 60, né? 68, algo que, digamos, não tinha muito ainda. O cinema ainda estava se moldando enquanto sétima arte, não estava completamente moldado ainda, né? Muito roteirista hoje em dia tem que voltar e assistir essas coisas, cara, porque hoje em dia não tem nada subliminar, é tudo explícito. Saiu até recentemente a matéria aí que a Netflix quer que os personagens digam o que eles estão fazendo, que é totalmente contra o cinema, né? Que contra o show don't tell. Porque as pessoas hoje assistem os filmes como segunda tela, né? O filme não é a primeira tela mais. Então os personagens têm que descrever o que eles estão fazendo. Tom? Como assim, cara? Você falou show do Tom? Oi? Show don't tell. Show do Tom? Show do Tom. Show do Tom. Esse é o nome do meu podcast, Show do Tom. Toda terça-feira, às 8. Acabou. Pipocast? Não, esqueçam o Pipocast. Sejam bem-vindos ao Show do Tom. Né? Cara, por um momento... Mas eu gostei muito dessa reflexão do Lucas, né? Porque, tipo, cara, realmente o filme ele passa muito essa vibe de... Ele não é uma crítica só à tecnologia, também é uma crítica à sociedade, né? E eu acho muito interessante uma coisa que... E, cara, 68, cara, quando você para e pensa, 68, cara, a gente nem... Cara, os computadores eram do tamanho de uma sala, como é que os caras já estavam antevendo IA, sabe? Então, é foda. Mas, enfim, uma coisa que eu acho legal dessa crítica que ele também põe à sociedade é que, voltando só um tiquinho, que infelizmente a segunda parte do filme a gente tem que citar, né? Que é aquela... Eles encontram um segundo monólito. Eu acho que é a parte mais maçante, na minha opinião, do filme. Monólito não, cara. Monolito. Monólito é... Aí, basicamente, o que pra mim, aquela segunda parte, com a parte do Hall se conversa, é basicamente também que não só é uma sociedade retratada no filme que avançou, a ponto de que você tem um utilitarismo muito grande. Pô, você para pensar que aqueles astronautas provavelmente nem vão voltar vivos, né, dessa viagem. Mentiram para esses astronautas, né? Então, foram eles literalmente nem arriscando a vida, eles vão morrer, né? Mas também tem uma questão que, não sei se vocês perceberam, mas as empresas ou o governo, né? Eles controlam a informação a um ponto que
quando eles descobrem na segunda parte do filme, né? O Dr. Floyd, ele vai lá pra Lua. É pra Lua que ele vai pra poder achar o monolito, não é? É, na Lua. Isso. Na Lua. E eles vão achar aquele segundo monolito, né? Que estava propositalmente enterrado, segundo as pesquisas que eles fazem, né? Eles criam uma mentira, né? Tipo, literalmente uma fake news, né? Estamos falando de fake news em 1968, né? É pra população de que a estação foi tomada por uma epidemia e por isso que ninguém tava indo pra lá. E na verdade não é, né, cara? Tipo, na verdade eles estão acobertando isso, né? E por que eles têm que acobertar que acharam um monolito na Lua que foi propositalmente enterrado há milhões de anos atrás? Porque, cara, eles sabiam o que o pânico ia ser gerado com essa informação. Mas por que pânico ia ser gerado com essa informação? Por que seria tão chocante a gente descobrir que talvez uma outra raça tenha escondido isso? Porque, de novo, a gente vai pensar assim, se uma outra raça tem uma tecnologia para fazer isso, a gente teme uma outra raça? Teme, mas a gente também teme a tecnologia da outra raça. E isso para mim também é uma discussão da tecnologia interessante, né? O roda defeito, imediatamente o pessoal não quer só desligar ele, o pessoal fica com medo dele. O pessoal fica com medo da tecnologia que eles mesmos produziram, né? Então, a gente também, além de ter essa questão intrínseca de produzir tecnologia, o filme também, eu acho que pra mim retrata que a gente como ser humano tem medo da tecnologia. A gente nunca vai confiar 100% na tecnologia, cara. Eu acho que nunca vai ter um avanço científico, uma descoberta Aí, científica cara, que a gente você vai ficar não com tá medo. falando por. Cara, você tá falando por você, porque assim, tem as pessoas que você vê confiando fielmente no chat GPT, colocando umas loucuras. Eu como advogado, já vi negócio de petição que os caras colocam jurisprudência que o chat GPT criou e é isso aí. Mas eu acho que também fala sobre a relação de dependência da tecnologia, porque a cena em que ele fala com o Hal e manda ele abrir a porta, tipo, ele dependia da tecnologia pra isso, entendeu? Então, a que ponto também a gente fica refém da tecnologia? Cara, a gente hoje em dia... Ao meu ver, em pouco tempo vamos estar 100% Não, a gente é dependentes. prontamente dependente. Vocês já ouviram a teoria de que é impossível você produzir um lápis? Cada um de vocês, todo mundo aí de casa também, reflete o seguinte: é impossível você fazer um lápis, cara. Não tem como. Um lápis é a coisa mais simples, o objeto mais simples que você pode pensar. Não tem como você produzir um lápis. Porque você precisa. Literalmente hoje, a gente vive numa compartimentalização de tecnologias e produções tão grandes que a gente tem literalmente uma empresa que é responsável por extrair carvão, outra empresa que vai pegar esse carvão e transformar em grafite, uma outra empresa que vai extrair madeira, uma outra empresa que vai pegar a madeira e fazer o palitinho do lápis, uma empresa que vai juntar essas duas coisas e fazer o lápis, cara. Não tem como uma pessoa ir pro meio do mato e fazer um lápis, entendeu? E assim, Cara, isso a gente eu tá só falando teria- de olha, base, Dá pra um fazer lápis. várias coisas no meio do Só mato, uma vai. adendo, eu só teria. Precisa de um lápis É. no meio do mato. E só uma adendo, eu só teria medo de um lápis se ele tivesse na mão de John Wick. Aí eu teria um medo. Mas eu entendo totalmente essa questão, mas eu acho que a discussão que o filme traz, ela é mais referente ao poder que a gente está dando para um ser, vamos pôr assim, que nós mesmos criamos, mas que nem a gente compreende. Porque a partir do momento que, né, de novo, o homem, de novo não, na primeira, mas o homem brinca de Deus criando uma vida, uma inteligência, ele não tem controle do que aquela inteligência vai fazer dali pra frente, sabe? E assim, se pra pensar da perspectiva do filme, né, alguns ser, né, os deuses eram astronautas, então alguma divindade cósmica, eu não li os outros livros, então nem sei no final das contas quem que é que fornece essa tecnologia dos monolitos, né, mas uma divindade cósmica transfere esse conhecimento pra gente, e a gente vai e cria, mas assim, enfim, a gente... Não, o Kubrick falou no final, ele explicou, os monolitos foram feitos por uma raça alienígena e ela é feita de pura energia. Sério mesmo, isso tá... Então, eu tô querendo dizer o seguinte, uma forma de vida meio que ensinou pra gente a tecnologia, entre aspas, criou a nossa vida como ela é hoje, e a gente, quanto uma raça, criou outra raça que seriam as inteligências artificiais, se a gente for colocar uma perspectiva de vida. Então, não é nem a gente dando vida a outra coisa, é alguma coisa que deu vida a gente, e a gente brinca de Deus sendo que com a mesma ferramenta com qual alguém brincou de Deus com a gente, entendeu?
Eu acho muito foda do De filme. volta à mesma a antiga questão de estamos numa simulação. Peraí, a gente tá falando. Tô confuso. A gente tá falando de 2001 ou a gente tá falando de Prometheus? Mas, cara, A as gente falando coisas de se uma boa conversam, ficção entendeu? científica. Deixa claro. Exatamente. Citando esse fato, a gente pode, por exemplo, para Star Trek, a nova geração, que tem a raça primordial, né? Porque em Star Trek todos os seres são humanoides. Obviamente pelas questões de produção, porque a gente tem que vestir alguém de alienígena para poder participar dos episódios. Nada não é Mas aí eles identificado, né? têm. Exatamente, mas aí eles explicam que existiu a raça primordial que plantou a semente da vida em todo o universo e por isso que todas as formas de vida são E similares. também, que Entende? também é uma referência ao Evangelho. O Evangelho também tem isso, Sim. sobre uma raça primordial que espalhou a semente, caralho, é quatro. Né? Pra você ver que como essa coisa de estamos prontos para conhecer o nosso Criador, né? Que é, se você. Olha que coisa engraçada, que ao mesmo tempo é um dilema. É que engraçado, pensei que Evangelho fosse sobre entrar no robô. Não, vai muito além disso. Mas olha que Achei coisa que o engraçada. Evangelho não fosse sobre. Pode falar. Eu ia dizer algo muito pesado, mas esse pode ser um podcast de família, não pode fazer isso. Poxa, Evangelho, vocês sabem o que eu pensei. Se controle, pega o pão de queijo e se controla. Enfim, é um dilema que é até interessante e engraçado, porque ao mesmo tempo essa coisa de estamos prontos para conhecer o nosso Criador no filme, né, não só no Odisseia, como em outros filmes, como Prometheus que eu citei aqui, é visto como uma ficção científica, também é um dilema religioso, né? Para você ver que religião e ficção científica às vezes conversam muito mais do que desconversam, como muitas pessoas pensam, né? Porque Não, Ah, com total. certeza. Até porque a questão de omitir isso, né? De que foi descoberta a raça alienígena, o caos geral seria o quê? Quantas religiões estavam erradas? O que caos seria a Terra ao descobrir que realmente existem alienígenas? Não, e Pô, outra ia ter coisa, gente pulando os prédio. macacos, quando eles começam a receber o conhecimento, você pode parar pra pensar que era um tipo de adoração primitiva, né? Quem sabe o monolito não gerou um tipo de... É porque a gente não conhece, né, o universo do filme na Terra, né? Mas às vezes aquele monolito, às vezes ficou lá há muito tempo, né? Provavelmente para alguma raça, para alguma civilização antiga, era uma divindade, né? Não, mas o próprio filme mostra que o monolito desaparece depois que o macaco interage com ele. Não, eu devo ter pulado essa parte, então, nas vezes que eu pulei. Ah, então você assistiu pulando. ele ficou igual o J. Jameson do Homem-Aranha. Lixo, jogando assim as cenas. Super lixo. Acho que uma coisa legal também da gente falar é sobre a forma como eles enxergavam a tecnologia no passado, né? A gente reparou nisso, tinha muito botão. É tudo no botão, as telinhas Não só a tecnologia, como pequenininhas. também a moda, A né? comida, o banheiro. Sim. Ah, mas assim, o banheiro, a comida, eu entendo a crítica, entendeu? Mas assim, o retrofuturismo é muito bom, cara, porque é tipo assim, o futuro, nossa, nós temos aí o HAL 9000 que ele consegue fazer tudo isso aqui, entendeu? Mas não, o cara tem que apertar um botãozinho físico aqui, puxar a alavanca pra baixo pra fazer tal coisa, sabe? Mas ao mesmo É tempo, muito fora, o Kubrick né? e o Tipo, Arthur C. Clarke, a eles foram... videochamada do cara com a filha, É sabe? que ele digita no teclado numeral, assim. Tipo, ele tem o telefone pra discar, entendeu? E aí, tipo, é uma TVzona de tubo. E aí ele pede pra menina avisar a mãe que ele vai ligar. Ou seja, tipo assim, não tem nem um zap, tipo, vou te ligar mais É tarde. verdade, a mãe entende? tava fora, ela avisa pra sua mãe que eu liguei. Não tem Exato. WhatsApp pra ligar diretamente pra ela. Por outro Aí lado já também, seria se a gente demais, para pra pensar, o Arthur C. Clarke e o Kubrick eles foram muito visionários em algumas coisas, porque, por exemplo, a questão de você usar uma estação espacial, né, uma nave, em que ela vai girar e isso vai criar uma força centrífuga, né? Pra isso simular gravidade, cara, pra mim, tipo, de novo, gente, 68, quando foi lançado o filme, né? Então, 68, o homem mal tinha ido à Lua. O homem não tinha ido à Lua. Os caras já estavam pensando. Não tinha. Então, os caras tinham pensado uma maneira viável de você conseguir ter gravidade, né?
gravidade simulada no espaço, sabe? Cara, isso é muito. E isso é importante, porque eu não sei se algum de vocês sabem, mas a falta da gravidade é muito ruim pro nosso corpo. Quem gosta de seguir Assim, a astronauta fica isso, ferrado você vê, depois que volta, sim, fica com problema de visão, problema tem ósseo, também. problema tudo. aqueles vlogzinhos que os astronautas fazem na estação espacial, né? Tá em órbita, então, tipo assim, mostra que eles têm que malhar, eles têm que fazer, tipo uma bicicletinha deles lá, uns laborar, uns exercícios. E realmente, cara, a falta de gravidade, você perde massa muscular, você perde, cara, assim, fode muito seu corpo. Então, você manter uma aparente gravidade Mas, é salutar, sabe? cara, mas assim, eu acho que aí que a limitação é incrível nessas horas, porque tudo isso acontece por uma grande conveniência de roteiro que era muito caro fazer os caras flutuando pra lá e pra cá na nave. É mais fácil fazer um tênis que cola no chão. Exatamente, então, tipo, tem todo momento eles andando assim meio tortinho, tipo, simulando que eles estão em gravidade zero e o sapatinho gruda eles no chão, entendeu? Cara, é muito bom Mas, cara, isso, tem porque umas se simplesmente eles limitações. pudessem sair voando, a gente perderia toda essa parte, tipo, da nave ter sido pensada pra isso, sabe? Mas tem umas limitações que são interessantes. Por exemplo, o próprio Hawks, que a gente estava discutindo, eles estavam, a questão do botão e tudo mais. O Hall, ele é basicamente pra gente, né, a iconografia dele falando, basicamente, é a lentezona vermelha com aquela luz, né? E, cara, pra mim, um ator foda que fez o Hall com a representação apenas daquela luzinha dele dá de 10-0 em qualquer Android que já teve no cinema, qualquer carinha assim de ficção científica ou robô. Eu faço uma comparação muito porque assim, esses dias pra trás, eu acho que foi quase o mesmo dia que eu revi o Odisseia no Espaço. Acho que foi no mesmo dia, inclusive. Eu tinha visto aquele Acompanhante Perfeita. Aquele filme meio de terror, meio de comédia que tá agora nos cinemas, agora no momento da gravação. Também, spoilers, Nem porque sei isso qual é. é trailer. Isso tá no trailer, gente, não é spoiler. Literalmente, a atriz principal, ela faz uma androide, né? E tem momentos do filme em que ela para mim, ela atua muito bem, né? Essa atriz, ela, a mesma protagonista do filme Herege, também de terror, ela atua bem pra caramba, né? Não tô falando mal da atuação dela, porém, cara, é muito mais fácil um robô te convencer de emoções humanas, te convencer do ponto de vista do sofrimento dele, tendo um rosto, tendo um corpo, chorando, do que o Hall te convencer do sofrimento dele sendo uma luzinha. E quando o Hall tá pra morrer no filme, né, pra ser desligado, você tá lá sofrendo junto com ele. Você tá tipo assim, pô, cara, o cara nem é tão vacilão assim, sabe? Ele te passa uma humanidade Ele muito pô. grande, tendo apenas Ele uma fez o voz e Among uma Us, cara. luz, cara. Não, ele fez o Among Us do cara, ele deixou o cara flutuar no espaço, mano. Ele fez a mão e falou assim: o amarelo é o impostor, ejetou o Não, cara. mas agora falando um pouco do Hall, mais um pouquinho em relação a todo o design de produção nesse sentido, cara, eu acho inacreditável como eles fizeram um bagulhinho que é sei lá, uma régua, alguma coisa assim, com uma luzinha vermelha. Mas, cara, como aquela porra ali passa um tom de ameaçador o tempo todo, cara. O tempo todo aquilo ali. Faz calma dele também. I'm sorry, Dave. A forma como ele fala, né? e juntando com essa luzinha vermelha, e o vermelho, ele é dentro A falta de trilha sonora também. tudo. Teve um momento na hora que a gente tava assistindo o filme que o Richard falou: Ah, a luz tá brava. Eu, como assim? É só uma A luz luz tá vermelha. Vermelho é coisa ruim. Vermelho do mal. Então, mas, cara, é aquele mesmo dilema de tipo, a câmera vai dando um zoom no LED do HAL, assim, igual a câmera dá o zoom no Darth Vader, assim, tipo, você não vê as expressões, mas você entende tudo que tá se passando ali na cabeça, Isso sabe? sem rosto Tipo, tudo de que ele deve ninguém, estar que é pensando e foda. raciocinando. Então, Eu fui assim, e isso tudo que o Richard tá falando sem rosto, gente. Não tem uma expressão facial. E você entende que o Hall tá puto, sabe? Você entende que você tem que ter medo dele, sabe? Sem atuação, cara, visual. exatamente. E a Marina, caraca, é Marina? Caraca, Marina. por um momento eu pensei que fosse outro nome. Eu sou horrível com decorar nomes, eu vou guardar. A Marina falou uma coisa interessante, cara, que eu acho que é um assunto à parte desse filme, que a gente falou bem pouquinho, que é a trilha sonora do filme, cara.
que Sonoplasta fez o nome é, dele. não, assim, toda a parte de som do filme, tanto a trilha quanto as escolhas de música, os momentos de ausência de música também, de ausência de barulho, Exatamente. também é uma escolha, Cara, também é uma escolha. esse filme tem uns ASMR assim, cara, tipo, o garfo encostando no prato faz pac. Eu falo, meu Deus, cara, que Eu Não, gosto aquele doideira. som Era de máquina respiração o tempo no todo silêncio do também. hall, por exemplo, que é aquele som assim só de, sabe, o motor de de geladeira. resfriamento, sabe? E sonzinho de geladeira, sabe? Isso, Muito sozinho foda. de geladeira. Não, e eu acho que também, por exemplo, os momentos contemplativos no espaço que eles colocaram música clássica, né? E é até uma brincadeira interessante nessa coisa de é um filme futurista com uma trilha sonora antiga, né? Sim, sim. Mostrando. Mas assim, né, aí já existiam space operas, né? Então eu acho que é mais a questão de pegar isso, né, e trazer pra si e falar assim, não, vocês querem space opera, então eu vou mostrar o que é uma space Realmente, opera de né? verdade, Eu acho entende? que, São paisagens bonitas e a ópera torando aqui no eu acho fundo, que a sabe? questão ali nem é de só escolher a música pra ser uma space opera em si, mas eu acho que é pra fazer com que a cena realmente se torne uma cena. Você está vendo uma obra de arte. Isso aqui é arte, isso aqui é poesia quase. Porque na época, né, como o Pão tava falando, pô, as pessoas não tinham filme de espaço como tinha antes, né? Como tinha em Odisseia. Não tinha nem Star Não tinha Wars, cara, quando nada. esse filme Então, foi assim, feito. para as pessoas vendo a primeira vez aqui num cinema, cara, com certeza deve ter sido algo assim. Como se você estivesse vendo uma vista que é falsa, né? Uma coisa totalmente falsa, mas que é tão perfeita a sua época que as pessoas deviam realmente admirar como se aquilo fosse uma verdade, né? Uma meia verdade. E não só a Mariana estava falando da sonoplastia, como a ausência de som que é trabalhada em alguns momentos, como e a parte que mais salienta, né, no filme, pelo menos que eu percebi vendo o filme, é justamente o som da tecnologia, né, dos botões sendo apertados, do motor, das coisas. Ou seja, uma sonoplastia totalmente metalizada, totalmente. Tem cenas que são bem interessantes, que ao mesmo tempo eles fazem, às vezes, umas cenas de plano bem aberto, que mostra o personagem ao longe, né, você vê ele ao longe, em volta de toda aquela tecnologia, meio que representando que a tecnologia está engolindo o humano, está engolindo a humanidade, ao ponto de ela ficar quase que em segundo plano. Ao mesmo tempo, às vezes, eles fazem um zoom nas pessoas, né? Em volta, assim, em ambientes quase que enclausurados, cara. Se você reparar, assim, ambientes fechados. Eles estão enclausurados de fato, Mostrando assim, né? cara. E não só isso, de tudo ter que ser no tempo da tecnologia, né? Então, tipo assim, a gente vai entrar na cápsula. Aí a gente fica ouvindo o barulho de motor vendo a Mostrando que assim, cápsula não girando tem 5 como minutos. fugir disso, né? É quase. E isso é uma coisa que é muito interessante, que é usado até em favor da construção do personagem do Hal, porque daí as cenas que passam ali na Discovery, né, na nave, dá a impressão de que, cara, se o Hal é a inteligência artificial dessa nave, né, que controla essa nave, e você vê essa nave, essa tecnologia abraçando tudo, como se o Hall ele fosse onipresente ali. Ele tá em toda parte, ele tá em todo lugar. Não tem como fugir dele. Ele é uma ameaça a Ele é a todo momento. personificação da tecnologia, né? Se parar pra É, pensar. Ele é a entidade de Sim, tecnologia. ele é a nave, é como se eles tivessem sido engolidos por ele Exatamente. e ele faz o que ele quiser com eles Não ali tem dentro. como você escapar. Para onde você olhar, ele vai estar te observando. Ele é aquela parte que eles vamos nos isolar aqui para falar do Hall, né? É quase como se fosse uma. Eu acho que eu senti que era uma brincadeira, quase como se fosse uma cabine de confessionário, né? Uma coisa fechada aqui pra gente contar nossos pecados. Nós vamos nos livrar dele, nós vamos destruir o Hall aqui. Só que, cara, ele tá espalhado que ele não tem como você escapar dele. Ele tá te vendo, ele tá sabendo o que você tá fazendo. Quase como se fosse. Mas aí eu tenho uma crítica a Ih, isso, rapaz, cara. vai lá. Porque eles entram na cápsula pra falar do Hall, né? Falar mal do Hall. Vamos se esconder pra falar mal dele. Vamos falar que a gente vai desligar E ele. outro grupo do Zap. Isso, Exatamente. tirou o Aí Hall. eles entram na cápsula
E aí pede pra cápsula virar com o vidro pro lado da câmera do robô, pô. Dava pra ter fechado a porta e conversar de costas pra câmera do robô. Quiseram virar. Eles só estavam levando os pesquisadores até lá, ou seja, eles não eram a cabeça pensante da tripulação. Já é. Era o mecânico e o piloto. Não leram o manual de uso do HAL, não sabia que ele sabia ler lábios também, né? Não, é muito bom, tipo assim, eles entram, aí fecha, aí eles estão de costas pro HAL, aí fala assim, HAL virar, aí vira eles de frente pro HAL pra eles ficarem conversando, cara, tipo assim, não tira o robô pra besta também, né? E assim, essa questão de vocês estavam falando da tecnologia engolir os caras, né, é tipo, aquela parada muito doida, se reflete no começo do filme, né, se a gente recebeu a tecnologia, ou criou a tecnologia para sobreviver, agora a gente tá vivendo, e agora eu digo assim, no tempo do HAL, mas pode servir para nossa atualidade também, que eu dei até o exemplo do lápis, né? A gente já não sobrevive mais sem a tecnologia, né? A gente criou ela para sobreviver e agora a gente não vive mais sem ela. Sem a tecnologia a gente não sobrevive, a gente é dependente dela. E isso é interessante por quê? Porque quanto mais a gente depende dela ser infalível. Eu não sei se foi o Lucas ou se foi a Mari que tinha até comentado da questão do HAL ser infalível e tal. Né? Porque o HAL ele precisa de ser infalível, porque se a gente depende da tecnologia para sobreviver e essa tecnologia falha, a gente tá fudido, né? Eu gosto de dar um exemplo, gente tem um exemplo muito grande. Pra que serve uma tecnologia falha? E assim, cara, mas só que assim, o problema é você detectar a falha, né? Tem um exemplo dentro da tecnologia médica, que é um caso até muito estudado dentro do pessoal de programação, que é o Terac 25, que é basicamente o seguinte, né? Na década de 80, eles criaram uma máquina para fazer tratamento com radiação, né, tipo radioterapia. Aí basicamente, antigamente as máquinas elas usavam 2 tipos de radiação diferentes, dependendo do sítio que você tinha que emitir a radiação. Por exemplo, se era uma lesão que você queria matar mais interna ou mais externa, né, colocando assim de maneira bem simplificada. E aí essa empresa ela cria uma máquina capaz, né, os modelos Terac, capaz de fazer as 2 radiações ao mesmo tempo e alternar essas doses de radiação, né? E aí a Terac 25 é uma máquina que seria capaz de calcular sozinha, né, a necessidade dessa radiação. Ela conseguiria sozinha se autodiagnosticar caso desse algum problema. Tipo assim, ela basicamente, na década de 80, uma máquina inteligentíssima, onde bastava você jogar os dados do paciente e ela fazia o tratamento radioterápico sozinha, né? Só que o que aconteceu houve alguns acidentes com essa máquina. Aí o pessoal relatou erros, né? Tipo assim, olha, tem gente que tá saindo com queimadura de radiação, né? Da máquina. E aí os caras iam lá, rodavam o diagnóstico da máquina. E não, aqui não tá acusando erro nenhum. Provavelmente foi erro humano, não foi erro de vocês, não. Foi erro da nossa máquina, né? Nossa máquina é infalível. O humano foi fraco demais pra minha radiação. A culpa é minha. Eles diziam, né, nos relatórios, que provavelmente a pessoa tomou um choque porque a máquina estava mal instalada, tomou um choque porque a mesa que estava lá às vezes transmitiu o choque, mas não foi a máquina, né? Mas aí quem instalou foi o homem, o erro foi dele, aí né? o que acontece? Aí teve um dia que teve um acidente onde a pessoa realmente morreu. Ela recebeu mais radiação do que uma pessoa que tivesse no cerne do acidente de Chernobyl. Ela morreu de envenenamento radioativo, tipo, 2 semanas depois da sessão de radioterapia. E aí os caras foram e falaram, não, cara, isso aqui realmente foi envenenamento por radiação. O erro é da máquina. E foram descobrir, cara, a máquina, ela dava um erro, só que, tipo assim, eu não conheço muito de programação. Basicamente, assim, os valores que ela tinha lá pra acertar a quantidade de erro, né, tipo assim, a quantidade de radiação, era tipo entre um valor e o outro. Então, se ultrapassasse, ela não acusava erro. E como ela se autodiagnosticava e o código dessa máquina, quem escreveu era uma pessoa que nem estava mais ligada à empresa, não conseguia encontrar a pessoa que escreveu esse código, então nem a empresa tinha acesso a esse código. Então, realmente, a máquina, né, não tinha como reconhecer o alto erro dela. Porque hoje em dia, se tem um erro no computador, aparece lá, erro 404, né? A máquina não conseguia encontrar o próprio erro. E quem operava e quem fazia o diagnóstico da máquina, por não ter... não saber, como é que fala... acessar o programa, né? Não ter a linha de código do programa, né? Desculpa, eu tô falando muita besteira de programação, gente, sou da saúde. Não tem o conhecimento técnico pra operar a máquina. Basicamente assim, era um código fechado, né? Que programava a máquina, né?
Aí ninguém tinha acesso a esse código, então ninguém conseguia também saber em qual parte do código estava errada a máquina, sabe? E aí, tipo assim, ficou conhecido dentro dos anais da tecnologia em saúde como um caso onde, olha, gente, por mais que a gente queira uma tecnologia infalível, não vai existir, cara. Nunca vai existir uma tecnologia infalível. E assim, ocorre o erro humano? Ocorre, mas a gente também nunca pode tirar completamente o ser mas- humano da equação, porque, cara, a tecnologia vai cometer uma falha. E como é que você vai culpar a tecnologia, sabe? Alguém tem que ser culpabilizado, né? Sim, não, porque esse erro aí foi um erro humano, porque o programador, né, com a história que você me passou, ele falou, tem que estar entre isso e isso. E ele falou, se passar disso, avisa Na também, verdade, entendeu? A máquina, ela tá fazendo o é trabalho porque, assim, dela. basicamente, o programa, eu lembrei agora, o programa ele não conseguia reconhecer uma mudança rápida de valor na hora da calibragem dos ímãs. Era uma parada assim. Então, tipo assim, basicamente é o seguinte: se você informasse lá uma determinada informação, sei lá, a quantidade X de radiação que o paciente tinha que tomar. Aí você, opa, peraí, não, eu acho que tem que ser um pouco menos, e, sei lá, clicasse para apagar, a máquina não calibrava a tempo de poder reprogramar, entendeu? Então ela vai e meio que bugava, vamos dizer assim, dava um bug e disparava esse monte de radiação. E era um erro que provavelmente quem escreveu o código não previu. Então, tipo assim, a gente pode dizer que é a mesma coisa do Hall, né? Eles colocam toda aquela missão de, vamos ir até Júpiter para poder descobrir de onde está vindo esse sinal do monolito, né? E coloca tudo Opa, isso quase você vai caído, hein? e coloca tudo isso nas costas do Hall. Só que, tipo assim, cara, ninguém previu que o Hall era uma tecnologia que ia acabar se tornar humana, né? O problema do Hall não foi errar. O problema foi, ele errou, ele não teve coragem, vamos dizer assim, de assumir o erro. E quando eles perceberam que o Hall mentiu, eles quiseram desligar o Hall e aí o Hall começa a fazer todas as cagadas, né? É que Pra se acho que na defender. verdade o Hal ele entrou em conflito, né? Porque ele foi programado para mentir para eles. Ele foi Pra esconder a programado para informação. omitir deles a informação de que eles estavam indo lá para Júpiter por causa da possível existência de uma vida extraterrestre, para não deixar, né, os tripulantes lá, os astronautas, em pânico desnecessariamente. Sim, não, tanto que o próprio Hall, o conflito tá claro, né? Porque no final, quando ele é desligado, vem a mensagem de que ele tava mentindo pra eles, né? De que ele sabia qual que era o destino da missão. Mas antes tem ele conversando com o David, tipo, nossa, meio estranha essa nossa missão, né? Que objetivo é esse que ninguém sabe? E ele diz que para ele é muito importante concluir a missão. Ele precisa concluir a missão de qualquer jeito. Mas por que ele precisava concluir a missão? Porque é ele quem tem a informação do porquê que eles estão em Júpiter. Então eles não podiam chegar em Júpiter sem estar com o Hal, né? O Hal, vivo para dizer para eles, vocês estão aqui porque tem a existência de uma outra vida, entendeu? Então por isso que ele faz tudo isso. Sim. Tá todo mundo em choque. Todo mundo em Todo mundo fazendo a Meu viagem no final do filme. Tá ligado? Mas E falando na viagem no final do filme, acho que a gente, né, tá na hora já, né? Porque, E assim, cara, Então, é um o bebê. final. Então, o bebê. Assunto elefante branco, o bebê. achei que Monolito eu na acho- sala. Vamos lá. o elefante branco ia ser sobre a viagem de ácido que tem no filme. E no livro, se eu não Então, lembro, porque- eu lembro no livro não tem essa viagem de ácido. É tipo assim, o cara ele vai chegando perto, ele vê uma mancha preta, né, no planeta e vai entrando e vai descobrindo que essa mancha preta é um monolito que tá flutuando. Então eu não lembro de ter essa descrição de que o cara começa a ver um montão de luz e começa a ficar loucão, sabe? Então, mas aí acho que o montão de luz que ele vê é meio que a forma visual que o Kubrick conseguiu de transmitir a ideia dele tá entrando num buraco de E aí que minhoca. entra aquele negócio, cara. Eu acho mais legal, de novo, o jeito que o Kubrick conta a história do que pelo menos o que eu achei do livro, por conta disso. Porque, cara, é muito mais legal você sentir isso do que você ler, sabe? Tem uma coisa que é interessante, né? Que só uma curiosidade, né? Que eu acho que legal a missão ser em Júpiter, porque Júpiter. Não, eu fiquei assim, por que Júpiter? E Júpiter é o nome romano
que representa Zeus, né? E é o deus Sim. que é o deus grego, o líder do Olimpo, né? E, tipo assim, aquela coisa de novo, batendo aquela coisa que eu falei da religião, na minha opinião, né? Que aquela coisa de voltando para Deus, né? De que nós estamos conhecendo nosso Criador, né? Nós estamos nos deparando com o nosso Criador. Na verdade, era pra ter sido Saturno. A gente viu, né, que era É, pra ter sido, mas é, aí fazer os anéis de que- Saturno ia ser muito difícil, melhor Então, que fazer no Júpiter livro, no mesmo. livro é Saturno, e aí ia ficar muito. O Kubrick não gostou dos efeitos dos anéis de mas eu acho Saturno, e aí mudou É pra Mas eu acho Júpiter. porque, na que verdade, eu acho que uma das luas de Saturno, não é? Tipo, parece que era uma das luas de Saturno, um negócio assim. No Poderia ter livro. escolhido, Porque... sei lá, outra coisa, cara. Poderia ter escolhido outro planeta, mas eu acho que escolher Júpiter, eu acho que também tem essa representação. Sim, tem toda essa camada religiosa. E realmente Sim. nós vamos colocar o elefante na sala mesmo, de falar o final drogado do filme mesmo. Pra mim, a parte Então, do Hall e porque. acabava, mas já que vocês querem fazer isso, Então, porque assim, o filme ele vai muito bem até ele entrar no buraco de minhoca. Aí a gente passa pela viagem de ácido mais louca do mundo. Que eu tenho uma TV com Ambilight e ficava a luz passando na assim, parede, assim, junto com É. com Não, o sabe filme. o que eu pensei nessa hora? Naqueles efeitos daqueles aplicativos de música antigamente? As crianças ficavam brisando sabe que nesse essa negócio, né? remeteu? Tipo, Eu vou ser muito desculpa aqui pra o meu lado otaku um pouquinho atacou quando eu vi essa cena. Me remeteu muito a cena em Full Metal Alchemist, quando o Ed entra na Porta da Verdade. Nossa, caralho. Sim. Isso, sim. Sim, eu acho que talvez seja até uma referência, né? Direto, talvez, não sei. Provavelmente. Fullmetal tem muita Tem muita, referências. Mas eu acho que mais do que ele ter passado pela porta de drogas, né? Tem até no YouTube, quem quiser tiver curiosidade de procurar, o final explicado pelo próprio Stanley Kubrick, né? Que explica o que foi aquilo ali de forma um pouco mais pé no chão, um pouco mais direta. Embora ele fale ele não fale muito da interpretação daquilo, mas ele fala sobre o fatídico, né? O que era aquilo, né? Mas assim, falando em final explicado, eu deixo recomendado aqui também o vídeo da Bela do canal Futurices, que é muito bom. Ela faz a comparativo do livro com o filme o tempo todo. E assim, cara, explica muita coisa que fala assim, tá, realmente faz sentido agora. Com você tendo o contexto do que foi escrito, né? Tipo, é pra ser isso, tá? Agora transcreva isso visualmente. É porque, assim, como toda ficção científica, né? A ficção científica talvez seja o gênero literário / cinematográfico que mais conversa com a filosofia. Né? E se você pegar toda a parte filosófica da cena final, né? Da parte final do filme, sobre eu acho interessante porque a ideia é que ele voltou à Terra como um bebê. Isso eu acho que fica claro, né? Ele voltou à Terra como um bebê, né? Não, mas não só como um bebê, né? Um bebê evoluído, vamos por assim, exato. Né? Um bebê evoluído através... Ele sempre remete ao passado, presente e o futuro. Então, o passado lá com os macacos, no presente ali, né, em 2001, que é o da Lu, e o futuro mostrando ele já velho, né, caquético lá. Exatamente. Sim, inclusive depois de toda essa viagem de ácido, que ele entra naquela sala maluca, né, que é onde ele tá sendo estudado, ou qualquer coisa do tipo, pelos alienígenas que criaram um monolito, ou pelo próprio monolito, né, que não considerando o livro, mas considerando as interpretações que o filme traz pra gente, a passagem de tempo, ela é muito maluca, né? Então, por exemplo, ele tá dentro da nave, aí de dentro da nave ele se olha lá, e aí de repente ele que tava dentro da nave se olhando lá, é ele lá. Aí ele se vê em outro canto, e quando ele percebe, ele é a pessoa que tá em outro canto que ele tava se vendo, sabe? Então o tempo vai sempre passando dele se olhando pra frente no tempo. Época que eu vi acho que no filme ele tenta trazer de uma forma que tentando explicar que a forma como a gente enxerga o tempo não é o tempo em si. Como que eu posso explicar isso? O tempo não necessariamente é linear como a gente diferencia.
Sim, exatamente. Eu acho que é porque, assim, pegando o que a Mari falou, na primeira vez que eu vi o filme, né, há muito tempo atrás, eu tinha tido pelo menos uma interpretação de que, tipo assim, ele passou pelo buraco de minhoca, né, ele foi parar na dimensão, vamos dizer assim, dos criadores, né, de quem criou o monolito, e ele ficou nesse lugar, e aí, a minha interpretação é muito parecida com a da Mari, que é, tipo assim, um lugar onde o tempo, ele não é linear, cara, tipo, de outra dimensão mesmo. Então ele tá sendo estudado lá, mas numa configuração de tempo muito diferente, sabe? E aí, pra mim, depois, no final, o bebezão gigante era, sei lá, qualquer viagem assim pra fechar o filme, né? E acaba que, assim, depois, quando eu fui ler. Não, tem toda essa experiência aqui dele tá sendo estudado, ele tá em outra dimensão. Aí no final a gente põe um bebê pra encerrar o filme. Eu achei muito isso, Cara, né? Esse realmente tá falando que de eu- Prometheus, não, gente? Não. Mas Aí depois, Prometheus- quando eu li o livro, eu fui ver que, tipo assim, não, tipo, é uma parada meio, tipo assim... depois que ele passa lá ele entra dentro do monolito, né, como se fosse um buraco de minhoca. Aí ele vai parar realmente, tipo, eu não lembro agora se é exatamente uma outra dimensão. Mas, tipo, é tipo um outro universo, basicamente. Tem, tipo, um montão de nave, de Universo outras... paralelo, né? tipo, um monte de nave espacial de outras espécies. Lá Cara, eu cita que entendo tem como se fosse uma civilizações de outras a espécies galáxia também. muito distante, ô Tom. É uma galáxia muito Tipo, distante. uma galáxia Né? muito distante. Mas, tipo assim... Se ele fica mais outro, já vai que- aparecer o Yoda e aparecer Darth Vader. É porque, assim, no filme, né, no filme não tem isso, mas... Basicamente mostra que tipo, ele encontra várias outras naves espaciais de outras raças mesmo, civilizações antigas de outras raças, assim. E aí ele vai parar nesse lugar onde ele, entre aspas, é estudado, que realmente no livro é escrito como se fosse uma suíte mesmo de hotel. E lá ele, tipo assim, em dado momento, ele meio que... Aí ele é transformado na Star Shield, né? Na Criança das Estrelas, né? Que é o bebezão lá, que é, tipo, essa forma meio imortal e a super evolução poderosa. final do ser E humano. ele é enviado vamos de pôr volta assim. na Terra, meio que como se fosse uma sonda mesmo para estudar a Terra. E assim, por isso que eu falo assim, no livro é muito diferente o final, porque no livro ele vai pra Terra, e a Terra, a hora que recebe a criança chegando lá, né, a Star Shield, literalmente a Terra começa a O jogar. Star Shield. Calma É aí, o cara. bebezão. É o bebezão gigante desse Star Star Child. Child. Star Shield é. Eu imaginei um escudo de É que- estrela. Desculpa, Star Child. O escudo estrela. Aí, a hora que a criança das estrelas lá tá se aproximando da Terra, a Terra contra-ataca, a Terra lança mísseis, tipo, acho que, não sei se são armas nucleares, mas, tipo, lançam bombas contra ele. E ele, tipo assim, é imune a essas bombas, né? E, tipo assim, aí, bem que o livro, se eu não me engano, acho que ele acaba nessa parte, assim, né? Quando eles começam a Uma atacar. resposta bem equilibrada da Terra para um bebê gigante Então, tipo vindo assim, em o direção filme ao planeta. não aborda isso, né? E como, na minha opinião, não abordou muito isso, eu achei que na época era só essa questão de estudar. E hoje em dia, parando pra pensar, eu gosto até mais dessa interpretação, se a gente for descartar que existe uma continuação e tudo mais, de que realmente, como a Mari falou, ele foi parar num lugar, num tempo não linear, e tá sendo lá estudado, porque, tipo assim, você parar pra pensar, né? É como se fosse uma curiosidade, tipo assim, tipo, vamos pegar esse planeta aqui de macacos, né? O planeta dos macacos. Vamos jogar esse monolito aqui. Vamos ver o que esses bichos vai fazer com essa tecnologia. E, nossa, meu Deus, os bichinhos... É tipo meio que um SimCity da vida. Nossa, eles mandaram um de volta pra gente agora, 4 milhões de tipo, anos mandaram de volta, depois. agora vamos estudar, sabe? É tipo muito isso, como se fosse um grande experimento científico. É o que a gente faz o tempo todo. Exatamente. E aí eu acho. A gente faz isso o tempo todo com outras espécies. Não, a gente Tipo, faz isso com a inteligência sim. artificial. A gente pegou o chat GPT. O que foi a primeira coisa que a gente fez com o chat GPT? Vamos criar aqui o Sonic do chat GPT. Vamos criar o Naruto Fazer chat meme na GPT, internet. entendeu? Fazer meme. A gente fez Jesus abraçar animais que do nada viram pessoas. Cara, olha o que a gente Exatamente. A gente criou a inteligência artificial, a gente criou talvez uma coisa que depois da singularidade vai ser superar o ser humano pra gente poder fazer meme, cara. Você acha que os deuses espaciais não iam, tipo, brincar com os macacos e não ia pegar os macacos? Agora vamos ver o que, é que os macacos virou? Vamos dar uma olhadinha nesses macacos? É tipo isso, cara. Eu acho engraçado que a tecnologia, né, que a gente tem agora de inteligência artificial, que é uma coisa que está muito em alta, está crescendo bastante, lembra muito o Guia do Mochileiro das Galáxias, que tem o gerador de probabilidade finita, que gera um gerador de probabilidade infinita, porque é finita a possibilidade de existir um infinito, não existe. E aí, para você usar o ChatGPT ou qualquer coisa, você tem que pôr um input nele, né? Então você tem que
saber dar a ordem para ele e falar assim, qual que é o script ideal para esse tipo de resposta? E aí você pensava assim, então eu tenho que pensar num script pro ChatGPT me explicar isso aqui como se ele fosse o Machado de Assis, vamos pôr um exemplo assim. Mas você não precisa, basta você falar assim, ChatGPT, me dê um script pra você responder isso como se fosse o Machado de Assis. E ele vai te dar o script pra você dar pra ele te responder Né, depois. isso evolui para aquela questão da teoria da inteligência morta, né? Que é tipo, inteligência artificial conversando com inteligência artificial, bot conversando com bot. E a teoria que, tipo assim, não sei se qual que é o nome, mas que tá avançando, que é tipo assim, ser o posterior, que é tipo assim, da destruição do conhecimento humano. Por quê? Uma inteligência artificial usa como base o que outra inteligência artificial disse para poder responder perguntas. E, cara, tipo assim, cara, pra você ter noção, eu tô no meio acadêmico, né, na faculdade, eu vejo, tipo assim, às vezes os meus calouros, né, na faculdade, o pessoal que tá entrando agora em medicina, e quer apresentar, sabe, tipo assim, seminário com coisa que o ChatGPT escreveu, né? Igual você falou mesmo, o pessoal do direito usando o ChatGPT, mas, tipo assim, cara, usando da forma mais burra possível, cara, tipo, não tem... Exatamente, A tipo, as pessoas não usam a inteligência artificial como uma ferramenta, elas usam como se fosse uma inteligência. Mas se vocês pararem pra pensar, cara, isso é uma coisa do ser humano desde sempre. Quer ver um exemplo que eu gosto de falar? Alguém aqui, o Richard, por exemplo, você deve ter o número da Marina no seu celular, acredito eu. Você sabe dizer de qual o número dela? Sim. Não. Você não precisa lembrar. Como não? Cara, a gente todo tempo a gente substitui as nossas memórias pela tecnologia o tempo todo, desde antes do celular até. Tipo, fotografia. A fotografia é uma forma de você guardar uma memória, né? De você captar um momento que só antes de existir a fotografia, só nossos olhos conseguem captar. Então, cara, cada vez mais a tecnologia, ela sempre caminha para substituir a função humana. Então, por exemplo, Então, mas você não eu precisa já acho mais... um pouco... Desculpa eu discordar, mas assim, eu acho que, tipo assim, na minha opinião, já é um pouco mais diferente. Eu concordo com você, eu acho que cada vez mais a gente depende menos da memória, né, para usar, mas eu acho que a função humana, ela é muito mais de filtrar e juntar essas memórias e construir algo, né? Então, igual, por exemplo, né, usando o exemplo da... eu acho muito... Exatamente, ver se o chat GPT não tá falando balela, né? Se não tá falando que no Brasil a escravidão é permitida em 2025, sabe? Mas só que o Tom, só pra você entender o que eu tô falando. Por exemplo, se eu falar assim, Tom, você consegue imaginar, vou dar um exemplo, você consegue imaginar o Sonic caindo na porrada com o Darth Vader? Você consegue imaginar na sua cabeça a imagem do Sonic caindo na porrada com o Darth Vader, não consegue? Sim. Você consegue. Cara, a IA hoje, eu jogo isso numa IA de criação de imagem, ela vai me dar uma representação dessa cena quase que, tipo assim, cara, foi exatamente assim que eu imaginei, sabe? Ou até melhor. É melhor do que eu imaginei. Entendeu o ponto que eu tô dizendo? Então, até na parte de criatividade que você estava falando, tem que juntar, até a própria IA pode, de certa forma, hoje em dia, né, a tecnologia atual, né? Ela consegue, ela consegue criar. Por exemplo, ela não é exatamente uma criatividade, porque você ainda é criação procedural, né? Você combinar diferentes elementos de diferentes formas. Eu tô falando assim, essa questão, por exemplo, eu tô falando de filtrar no sentido de tomar decisões. Vou dar um exemplo. O Richard não sabe qual o número da Mari, né, de cor. E o Richard, se ele quiser, ele pode pedir pro ChatGPT. Agora isso aí vai ser mas é sério, eu vou dar um exemplo. O Richard não sabe, por exemplo, o número da Mari de cor. E o Richard sabe se complicar com a Mari. Ela também não sabe o meu, tá? Enfim, ele pode, por exemplo, pedir pro ChatGPT escrever uma mensagem, tipo assim, olha, eu quero que você escreva uma mensagem romântica pra minha namorada, né? Vou dar um exemplo. E aí, óbvio, né? A linguagem, ela é procedida. Eu sei que você não faz isso, R2. Mas ela vai.
E ele pode usar. Não, é que isso tá pegando muito porque eu uso o ChatGPT pra muita coisa todo dia, cara. Enfim. Gente, Então, assim, eu acho um absurdo isso. a gente pode usar o. O uso do chat GPT. Eu tenho uma amiga que ela é líder, né? Que ela é supervisora. Aí ela não dá feliz aniversário pros subordinados dela, ela manda o chat GPT fazer uma mensagem. Sim, mas assim, tá vendo que ela Como é que isso é manda o absurdo? chat GPT fazer uma mensagem, mas, por exemplo, ela tem que saber tomar a decisão, ela tem que escolher mandar o mensagem para os empregados. Ela é a mesma coisa do Richard. Ele não precisa saber o número de cor da Maria, não precisa nem saber escrever uma mensagem de aniversário. Mas ele tem que saber que você é a namorada dele. Eu quero escrever uma mensagem nesse momento, por esse motivo, para ela. Então, tomar decisões, filtrar as coisas, eu acho que isso ainda vai pertencer ao ser humano, né? Dentro da saúde, por exemplo, eu não tava sei, mas estagiando não sei até numa. quando, cara. Porque já tem várias Mas, por exemplo, eu tecnologias tava AI que já estagiando. tomam decisões sozinhas, cara. Não, é que assim, por Entendeu? exemplo, eu tava estagiando num hospital infantil, aonde é porque assim, o programa que a gente usa para poder fazer as evoluções, lançar para inscrição de pacientes, no sistema ele tem uma própria inteligência artificial. Então, quando a gente joga lá o CID, né, que seria o código da doença que o paciente, que a gente fez a hipótese diagnóstica deu, imediatamente a inteligência artificial, ela gera um monte de listinhas como se fossem sugestões de medicação que a gente pode dar para esse paciente, né? E protocolos que a gente pode usar. Só que ele não tomou a decisão. Então, por exemplo, se eu jogo lá, eu lanço lá no sistema que, para mim, esse paciente aqui, eu vou internar aqui no hospital com suspeita de pneumonia. Imediatamente o ChatGPT ele vai rodar para mim, o ChatGPT não, desculpa, a inteligência artificial, ele pode rodar para mim quais antibióticos que eu tenho disponíveis no hospital, quais os mais recomendados de acordo com as diretrizes atuais para pneumonia. Porém, sou eu que vou tomar a decisão de qual antibiótico eu vou usar, qual dosagem eu vou usar. É uma pneumonia, mas será que eu estou pensando num tipo de pneumonia mais grave, mais leve, uma pneumonia que é comunitária, uma Então, cara, pneumonia mas aí hospitalar? que tá a discussão, que é o ser humano ele tem que servir como filtro. O filtro, exatamente. Mas a maioria das pessoas não quer ser o filtro, ela quer a resposta. E aí que entra a questão da gente não sobreviver mais sem a tecnologia. Cada vez mais eu não tenho uma visão tão fatalista assim, né? Mas eu acho que cada vez mais, eu acho que a grosso modo, as pessoas vão acabar abrindo mão da sua própria humanidade para tomar decisões, deixar as decisões dela na mão do ChatGPT. E eu digo isso na tranquilidade gigantesca, cara. Porque assim, eu tenho amigos que são psicólogos, por exemplo, e muitos estão reclamando que tem gente usando o ChatGPT para tomar decisão profissional, decisão de vida, desabafar no ChatGPT, em vez de usar ele mesmo, sabe? Eu acho que, na verdade, o cerne do ser humano é ser preguiçoso. Então a gente quer não ter que pensar a maior parte do tempo. O que eu conseguir fazer para facilitar minha vida e eu não precisar usar o meu cérebro, acho que esse é o caminho da humanidade, entendeu? Esse é até um caminho, Mari, da natureza, porque a natureza o tempo todo tenta Sim. desvendar como conseguir meu objetivo com o menos esforço possível. Isso é tipo. Isso, a gente não quer gastar energia com nada, a gente só quer engordar e só. Ou seja, o Aui é uma realidade? É isso, Sim, o Wall-E é o nosso futuro, pô. Pô, com aquela caminha ali, aquele milkshake ali diário ali, não ia reclamar, não. E ele de novo, né? Não A é gente o sonho voltando de pra todo questão. E o mundo. Wall-E é Só fica completamente deitado o dia inteiro, baseado não em fazer nada. 2001, né? Sim. Exatamente. Não, mas aqui, agora mudando de assunto um pouquinho. Um tema para um próximo podcast, eu acho que é top bebês feios do cinema. Porque assim, eu não sei quem que é mais feio, o bebê do final desse filme ou o bebê de Crepúsculo. O bebê desse final desse filme é Eles já tinham bizarro, gastado cara. todo o Zoião, orçamento assim. pra fazer as naves. Já tinha gastado todo. Porque assim, cara, o filme é lindo, tem aquela página, né? Every frame's a painting. Tipo assim, cada momento que pausava, cara, isso aqui dá um wallpaper. Aí chega no final, tipo assim, vão mostrar o bebê, a evolução do ser humano, aquela. Aí eu falo assim, meu Deus, cadê o render desse bicho? Aqui nessa hora o Kubrick tava girando na cadeira dele falando, bebê! E todo mundo, meu Deus, tá fome, tá de homem.
Ele deve ter pedido assim, ó, faz um rascunho de um bebê com a cara do Dave. Aí o cara apresentou o rascunho. Ó, mais ou menos assim, ele, perfeito. Não, tem que finalizar. Não, é esse aqui. E esse bebê tá, tipo, numa bolsa miniótica de luz, um negócio, tipo assim, não faz sentido, porque se ele é um. Se ele tá numa bolsa miniótica, ele tinha que estar na barriga de alguém, sabe? Tipo assim, cadê o cordão umbilical, cadê tudo? Pra que ele precisa daquela bolsa? Não, cara, evolução. Isso aqui já é reprodução in vitro, tá? É o outra Tom, coisa. ele queria buscar sentido médico no bagulho que é totalmente suave. Mas é porque, assim, cara, eles literalmente, eles fosforilam, eles pensam em, eu vou colocar aqui uma nave que gira, isso vai gerar gravidade A artificial. gravidade. Mas aí a gente vai fazer um bebê numa bolsa miniótica gigante flutuando. Não, cara, peraí. Cadê os limites da ficção científica, sabe? Tava uma ficção científica tão assim, tão pautadinha, Ele sabe, poderia no ter real. virado um ovo, então, né, cara? A gente via o formato do bebê através da casca, assim, na luz. Eu E fico se fosse um ovo, isso seria curioso. interessante. Fiquei curioso pro segundo filme, cara. Se fosse um ovo, porque seria tem mais continuação, né? Tem o 2010, o ano que nós fizemos contato, alguma coisa assim. Não falamos É sobre literalmente isso, cara. continuação, cara. Eu fiquei curioso só pra saber a que fim vai dar a porra do bebê. Só pra saber. Tipo assim, tá bom, aqui onde se levou? Aí Cara, eu. mas a minha curiosidade não vai me fazer assistir esse filme. Porque, assim, 2001 é tabelinha de cinéfilo, tem que assistir, beleza. Quem fala de 2010? Ninguém, cara. E já foi difícil assistir esse aqui. Assim, eu sei que é um filme lento, tudo, de outra época, mas a gente tá acostumado com outro ritmo de mas produção, ele- mas mas assim, ele é não é um filme pra você ficar vendo sempre, sabe? É aquele filme cumprir tabelinha. Eu vi e é isso aí. É tipo vacina, né? Já tomei, não precisa tomar. Exatamente. Não vou mais tomar minha carteirinha de cinéfilo, então dessa água eu não beberei mais. É. Mas eu acho que, como uma pessoa que gosta de cinema, pra você entender até o pós-Odisseia, tipo assim, as referências que a gente citou aqui, como a Mari falou, pô, eu não sabia que essa música era desse filme, eu não sabia que essa cena era desse filme. Eu acho que é interessante você, pelo menos, ter essa experiência, pra quem gosta de cinema em geral, só pra você entender, então é daqui que surgiu, é daqui que surgiu o meme, vamos botar assim, né? O meme veio daqui. Sim. No caso, as referências a milhares de obras que são também cultuadas mundo afora aí do cinema. E a gente. Sim, cara. Mas, tipo assim, pra esse filme, beleza, entendeu? Então, tipo assim, sabia de Space Baby, sabia do macaco, sabia do osso voando pra cima virando nave, sabe? Tipo, são as referências que a gente vê 1 milhão de vezes e é legal a gente assistir o filme e ter noção de várias outras referências, entendeu? Mas eu não acho que, por exemplo, a sequência vá trazer esse engrandecimento cultural, vamos pôr assim, que esse filme tava falando trouxe. mais de zoa mesmo. Isso aqui é uma curiosidade genuína. Não deixa de ser uma curiosidade genuína. Ah, sim. Esse é o tipo de coisa que a gente vê no YouTube, assim, o que aconteceu com o bebê de 2001. Que Cara, filme é é uma ruim. experiência, sabe? É uma experiência não só, tipo assim, pra a questão contemplativa e tudo mais, além de você aprender essas referências, como vocês citaram, mas assim, também é uma... Como um filme, ele funciona também muito bem pra você entender uma coisa que eu acho legal, que é a ficção científica pela própria ficção científica. Assim, eu não tô reclamando em momento algum de hoje em dia a gente ter ficção científica que hoje em dia que mistura terror, que mistura romance, que mistura comédia. Eu acho que tem vários filmes ótimos, mas cada vez mais a gente tem uma escassez de filmes que se levam a ser basicamente realmente, não, é ficção científica, vamos focar nisso, né? O próprio Black Mirror, né? Eu acho que o Black Mirror, ele falhou talvez um pouco como série por conta disso, né? Ele começou muito focado nas discussões sobre tecnologia, ele foi tentando, sabe, não sei se é algoritmo Netflix da vida, agradar outros públicos, e aí as histórias foram decaindo de qualidade, mas eu achava, basicamente, principalmente no começo, o legal era isso, sabe? Era tipo assim, os debates que você faz com a tecnologia, sabe? E esse filme é legal por conta disso, cara. Você focar único exclusivamente nesse tema, sabe? E você conseguir se prender nessa história, porque a história prende, cara. Por mais que alguém hoje em dia possa achar maçante, né, essas cenas lentas,
é uma história que te prende. Você vai ficar preso só pela história mesmo, cara. Não é por comédia, não é pelo romance do personagem, né? E é interessante até porque não tem nenhum... Sim, tem o personagem principal, né? Do cara lá que vira o bebê gigante. Mas ele aparece na metade do filme pra frente, cara. Então, a Sim, ceninha, ele tá sabe? só São no terceiro interessantes. ato, basicamente. É, cara, Mas assim, esse cada filme, ele dá. parte do filme é bom, sabe? Sim, é assim, esse filme, eu acho que um grande recorte dele, que é o terceiro ato, né? Que é toda a parte com o Hal e o Dave, é reassistível, entende? Agora, encarar Viagem de Ácido, Quarto Maluco, Bebê Gigante, ou então Burocrata de, achamos um negócio na Lua, mas não vamos falar que achamos, não. Ou então Macaco batendo no macaco, sabe? Esse é o tipo de coisa que é legal pra gente ter um engrandecimento, mas a nata ali, né, o creme de la creme do filme, ele tá ali nesse terceiro ato mesmo, que é onde a gente se aprofunda na inteligência artificial e nos dilemas disso, sabe? E assim, foda, né? Porque, tipo assim, até hoje todo mundo discutir sobre esse terceiro ato, cara, é o Hall, né? Discutir sobre o Hall. Sendo que, mais uma vez, cara, é um personagem da década de 60. Cara, deve ter tido, assim, milhões, milhares de personagens robôs da ficção científica. E você tem que ver esse filme pra você entender por que o povo ainda fala dele. Porque você vai ver que, cara, antes de se pensar tanto, né? Porque quanto mais a gente vai criando sobre um tema, mais as próximas gerações vão tendo mais coisas pra fazer referência e se inspirar pra construir. Então, tipo assim, cara, como esse personagem é tão completo e complexo já na década de 60, né? Em comparação aos que temos hoje, né? Que já tem, vamos dizer assim, uma bagagem muito maior para ser criados, por exemplo, sabe? Assim, e ele, né, por ser o primeiro robô, vamos pôr assim, inteligência artificial relevante do cinema, ele já caracterizou, assim, pra mim, pelo menos, que, tipo assim, um robô, pra ele ser carismático, pra ele ser um bom personagem, pra ele ser tudo, ele não precisa ser humanoide, ele não precisa ter corpo físico, ele não precisa de N coisas que, por ser mais fácil, por ser mais palatável que qualquer outra coisa, muita ficção científica empurra hoje em dia. Então, por exemplo, Interstellar. Eu amo o Tars. O Tars é um monolito, ele é um quadradão, entendeu o que fala? E assim, é muito mais carismático que 1 milhão de outros robôs humanoides que tem por aí, sabe? Acho que, na verdade, o que faz a diferença é ter um bom diretor. Que sabe dirigir o filme de uma forma bem feita, sabe? E não tem medo de colocar o personagem, que no caso é o Hall, né? Como, tipo assim, cara, ele é um cuzão, ele vai matando o pessoal, igual o Lucas falou, estilo Among Us. Não, esse filme é uma referência de Among Us, é muito bom, cara. Eles fazendo a testa. Não, ao contrário, é o Among Us que Eu sei que o Among Us é uma referência gigantesca esse filme, cara, mas não faz ideia. Tipo, tem a hora que eles entram numa sala lá, aí tipo assim, caralho, é uma sala de fazer a task aqui, ó. E quando ele é injetado, ele é o impostor. Exatamente, aí, tipo, aí fica lá as roupas de astronautas coloridinha, uma do lado da outra. Do nada, memórias da pandemia voltando assistindo o filme. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro Pipocast Cult, né? O nosso podcast está voltando agora depois de muito tempo. Então, se vocês gostaram, tem sugestões de filmes, qualquer coisa, vai atrás da gente nas redes sociais, tá bom? Mas é isso então, pessoal. Muito obrigado por quem tem ouvido até aqui. E até a próxima. Tchau. Tchau.